né? Deus tem algo para eu falar. E se você está aqui é porque todos nós precisamos ouvir essa mensagem, principalmente eu. Amém? Vamos lá. 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo? O vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra, não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. O Filho do homem que está no céu, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, aí entra aquele versículo que todo cristão sabe: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. 19. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Tem medo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu te louvo porque esta é a tua palavra. Esta é a mensagem que o Senhor preparou para nós nesta noite. E que a tua mão, Pai, esteja neste lugar. Que teu Espírito fale aos nossos corações e fala comigo, Senhor. Eu que estou aqui como mensageiro, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu possa cumprir o dever da tua palavra, para que eu possa ser a engrenagem que faz girar este culto nesta noite. Pai, em nome de Jesus, abençoa e nos usa, em nome de Jesus. Amém. Prazer, meu nome é Rodrigo novamente. Eu ontem, dia 18/1, completei 24 anos que estou com Cristo. Glória a Deus. Há 24 anos atrás, eu saí de uma festa drogado, porque eu tinha acabado de perder um truco, e a aposta do truco era: se eu perdesse, eu iria para a igreja. Sério. E eu perdi o truco, eu truquei na mão de 10. Eu truquei e perdi o truco. E eu peguei a bebida, a droga que estava lá, botei no chão, joguei álcool em cima e falei tchau.
O Digão que vocês conhecem não existe mais. Bati na casa de um amigo meu cristão. Falei, e aí, cara, bora para a igreja? Ele, que igreja? Não sei, o crente é você. Ele, tem uma célula no bairro Goiânia, montando uma bicicleta, a gente montou numa bicicleta monareta muito antiga, ele foi na garupa pedalando, eu fui no banco da frente guiando a bicicleta, aquela loucura. Cheguei numa célula totalmente drogado e ali recebi uma palavra sobre perdão, na qual no final daquela célula eu estava totalmente são e entregue a vida para Jesus. Amém? Mas ontem foi maravilhoso, porque eu não tinha comentado isso com ninguém, é um dia muito especial, eu não costumo comentar com ninguém, inclusive aniversário. E aí, cheguei na casa de minha mãe, e minha mãe me entregou o meu caderno com todas as minhas pregações desde o dia que eu converti. Ela guardou todas as minhas pregações, minhas aulas de discipulado, minhas aulas de formação de liderança. E foi de Deus, demais. E quando o pastor Pedro pediu para eu pregar, eu vou pregar a primeira pregação que eu fiz na minha vida. Então recebo hoje a primeira pregação da minha vida. Ela tem exatamente 24 anos. Amém? Desculpa se ela for muito infantil, é porque era novo na fé. E eu acredito que as coisas que o novo na fé fala é muito mais importante que um velho na fé. Porque o amor dele está muito grande. Aqui existe uma situação muito interessante. Havia entre os fariseus, o que é um fariseu? Fariseus eram um grupo de judeus que se separavam dos outros judeus por sua prática e que se caracterizavam por uma rígida observância da lei. Ou seja, eles eram literalmente aqueles caras que seguiam na linha. Sabe aquela pessoa que segue na linha? Não pode dar uma vírgula, não pode. Ah, chegou o santarrão, chegou o cara de Deus. Aquele cara ali, meu Deus do céu, chegou o cara que o manto pega nele. Características. Eram devotos à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles redigiam. Acreditavam na lei oral, além da lei escrita. Eram conhecidos por sua intransigência e elevado nível moral. Criaram as sinagogas, promoveram a ideia da pureza sacerdotal, da ressurreição e da providência. Eram opositores dos saduceus. Essas eram as características de Nicodemos. E Nicodemos era o maioral dos fariseus. Então, vocês estão entendendo de quem a gente está falando? Eu estou falando de um santarrão, de um cara nível elevado, de um cara nível top, tipo assim, ele é o top do top, ele não peca, ele é quase um deus. Chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus, ele julgava até os outros. Ele de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Vamos entender isso aqui? Um fariseu, um cara extremamente religioso e de alto respeito na sociedade, foi encontrar à noite com Jesus. Se esse cara quisesse realmente exaltar a Cristo, ele ia encontrar à noite. Por que ele foi encontrar à noite? Porque ele não queria colocar a sua reputação em risco. A sua reputação de fariseu, de maioral, porque toda aquela cúpula dos fariseus estavam contra Jesus. Amém? Porém, este homem estava com pensamentos favoráveis. Mas como é que ele fala no meio de todo mundo? Não, mas peraí. Esse negócio de worship é legal. Fala isso no meio da galera. O tal do worship é legal, o cara te mata. Às vezes o cara é tocado por isso. Mas ele falou: Jesus, eu queria encontrar com você à noite. Então, há um desejo de encontrar Jesus, mas há também uma dificuldade interna de expor aquilo que ele está crendo. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, beleza. O 3. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro,
que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A primeira direta de Jesus. Chega um homem, maior dos fariseus, de noite, falar com Cristo, e Cristo fala: se não nascer de novo, não tem como para você, meu querido. O que ele quis dizer? Se você não abrir mão do seu ego inflado, não tem como para você, meu querido. Eu não sei como você entrou nesta noite, mas eu conheço muito santarrão, que é santarrão na igreja, mas dentro da casa dele ele é um inferno. Ele bate e racha com Satanás. Conheço muita gente assim, que dentro da igreja, nossa, ele não fala um palavrão, nossa, ele é um boca santa, a oração dele é maravilhosa, mas lá no serviço dele, o tanto de pornografia que ele fala está de brincadeira. Eu conheço muita irmãzinha, que na igreja, nossa, ela é uma carola, ela está no círculo de oração, ela é uma bênção, ela faz até cachorro-quente para a gente. Mas no bairro dela, ela não é conhecida como carola, ela é conhecida como corrimão. Você está entendendo no ponto que eu estou chegando? Então Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar segunda vez no ventre da sua mãe? Ele deu um João sem braço aqui. Amém? E Jesus arrasou. Jesus falou com ele assim: eu amo Jesus, que ele faz umas coisas sarcásticas que a gente não percebe. Em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu tiver dito, deveis nascer de novo. Abre para mim Gálatas 5, por gentileza. 5:19. Se tiver com sua Bíblia e quiser abrir também, Gálatas 5:19. Diz assim, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni, antes os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então, espera aí. Aquele que é nascido da carne é da carne. E o que provém da carne? O que provém da carne é isso: invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas. Fofoca, discussão, briga, difamação, lascívia, tudo isso faz parte da carne. Mas, Rodrigo, eu entrei nessa noite e eu ainda estou com um problema ainda com a situação. Irmão, Deus te trouxe aqui porque Ele quer curar a sua vida, amém? Se Deus te trouxe aqui e o pastor Pedro mandou eu vir pregar 3 da tarde no culto de 18 horas, é porque eu tinha algo para falar, e era exatamente isso aqui. Amém? Eu não sei sua situação, meu querido. Não sei, literalmente, de verdade, eu não sei. Eu conheço muito poucos aqui. Muito poucos. Apesar de eu já ter tocado no louvor e fazer célula, eu convivo muito mais com o povo da minha célula do que o povo da igreja. Conheço muito pouco vocês. Mas se Deus trouxe você nesta noite, é que Ele tem algo para resolver com você. E eu não estou falando do seu pecado, não. Eu estou falando da sua salvação. Amém? Porque se os seus frutos, hoje em dia, são esses que eu disse aqui agora, tem algo a consertar nessa noite. Amém? Mas o que é nascido do Espírito, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito.
Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo invejas um dos outros. Irmão, você está percebendo que eu não estou falando nada da minha cabeça? Está percebendo que a Bíblia está respondendo à pregação? A mensagem de Cristo está dizendo para mim e para você onde nós estamos errando, onde nós temos problema, e ela está apresentando um cara extremamente alto que foi se esconder em algum lugar para encontrar com Jesus, e Jesus está pondo todos os problemas dele na luz. Todas as dificuldades dele estão sendo expostas na luz para ele. Não, que Rabi, o Senhor fala muito bem e não sei o quê. Aqui, se você não nascer de novo, meu querido, não vai dar certo não. Ah, mas eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Não, você tem que arrepender. Se você não entrar nas águas, não confessar a sua fé, não se arrepender, não matar o seu pecado e levantar com o Espírito e dar fruto do Espírito, porque eu costumo dizer da minha esposa que o reino de Deus ele vive de resultado. Porque a figueira que não estava dando fruto, ela queimou, ela secou. O reino vive de resultado. Jesus chegou para comer uma fruta, chegou lá na figueira, queria um figo. Não tinha figo. O que aconteceu com o figo? O que aconteceu com a figueira? Morreu. Por que ela morreu? Porque ela não tinha aquilo que ela parecia ser. Linda, frondosa, maravilhosa. Aos olhos, era uma baita de uma árvore. Mas não tinha fruto. Ela não tinha nada para entregar de verdade. O que nós estamos entregando para Deus, meu querido? O que eu tenho entregado para Deus? Eu não sei. Talvez Deus botou isso aqui para eu pregar, a primeira pregação da minha vida, para eu lembrar de onde que eu estava, como era o meu coração no dia que eu converti. E talvez eu estou falando isso aqui para Deus te lembrar do dia que você aceitou Jesus. Como estava seu coração? Disposto, entregue. Louco, sedento, e hoje de longa data de caminhada com Cristo, o seu coração foi parando. Então sejamos nós hoje o Nicodemos, ok? Então beleza. 7. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra aonde quer. Tu escutas o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: espera aí, tu é mestre em Israel e não compreende essas verdades? Espera aí, você lê o Pentateuco todo dia, você tem o Pentateuco gravado na sua mente todo dia. Quem lê a Bíblia todo dia? Não vou expor ninguém não, espera aí. Quem lê a Bíblia todo dia? Eu. Você lê todo dia a Bíblia, você lê todo dia a palavra. Quem ora todo dia? Eu. Você ora todo dia. Sim. Jejum toda semana. E você não compreende o que Deus te diz? Você não entende a mensagem prática da cruz? Você não entende que você tem que arrepender dos seus pecados? Você não entende que tem que converter? O que é conversão? Quem tirou carteira sabe. Eu estou dirigindo aqui, ó. Virei para trás? Não. Eu mudei a rota. Eu não dei um 360, eu dei um 180. Eu saí da linha. Eu não vivo mais isso aqui. Eu não vivo mais aquilo errado. Aquilo que eu acreditava que era errado. Mas eu mudei a minha linha. Eu mudei o meu pensamento. Hoje eu presto um culto diferente. Uma história diferente. Uma vida diferente. Amém? Então vamos lá. Em verdade te asseguro, que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser o Filho, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Isso aqui Jesus está fazendo uma alusão ao livro de Números, capítulo 21, versículo 9, do qual colocaram uma serpente em um mastro
para que as pessoas olhassem e fossem curadas de suas doenças. Você está entendendo o que ele está falando com o cara? Com o Nicodemos? Ele está dizendo assim: Nicodemos, você não entende o que está acontecendo porque você ainda não mudou a sua mentalidade. Você ainda é um religioso. Você ainda não se converteu. Você não entendeu que precisa mudar a sua postura. Que esse toda a sua roupa, esse todo o seu ego, para mostrar para as pessoas quem você é, porque assim era um fariseu, assim era um religioso. Ele andava com toda a sua roupa, toda a sua pompa. Assim como o Naamã, que usava uma armadura, escondia a sua lepra debaixo dela. Então, para Naamã se curar, ele teve que tirar aquela armadura e mostrar a sua mazela. O milagre foi Naamã entrar na água 7 vezes? Não, o milagre foi Naamã se expor, ter coragem de se expor. Talvez você vive hoje uma vida cristã mentirosa, da qual você não expõe o seu problema, da qual você não chega para o seu pastor e fala: ah, mas eu não consigo falar com o pastor, que é muito difícil. Ah, eu não consigo falar com você, Rodrigo, você é do sábado, a minha célula é segunda-feira. Ok, mas você tem um irmão de igreja, que pode orar por você, confessar os seus pecados uns aos outros. E esse irmão pode te ajudar, pode orar com você. Está aqui, ela ora com uma brincadeira, meu Deus do céu, nunca pessoa orar tanto. Ora igual uma louca, meu Deus, você é demais, menino. Mas você precisa abrir o seu coração para alguém, que seja cristão também, não é aquele que vai te falar assim: não, irmão, pera aí, não é bem por aí não, é por aí sim. Amém? Porque senão, você vai continuar a sua vida inteira, eu vou fazer andar por aqui, por aqui, por aqui, por ali, e chega no dia de Jesus, Jesus fala assim: aqui, realmente, você não mentiu, você não traiu, você não vai mais, mas você é uma senhora fofoqueira. Imagina você deixar de ser salvo porque você fez uma fofoca, da qual alguém se suicidou ou alguém terminou um casamento. Você já pensou nesse ponto? Eu estou falando para vocês, estou pensando na minha vida. Porque muitas vezes a gente acha que tem pecadinhos de estimação, pecadinho do qual, não, isso aqui passa. Não, isso aqui passa. Não. Você viu aquela irmãzinha no culto? Ai, meu Deus do céu. Aquele rapaz ali fala que é de Deus, mas não é. Cuida da sua vida, meu querido. A porta do céu passa um por vez. É cara crachá. Não tem como você pegar o meu crachá e passar por você, não. Ou eu passar pelo seu. É cada um responder o seu problema. E aí, como é que vai estar? Tu vai ser honesto com Deus ou não? Porque tu mentir para Deus vai ser difícil. Você pode mentir para mim, você pode mentir para qualquer um aqui, querido. Você pode mentir para o seu marido, você pode mentir para o seu filho, para sua mãe, sei lá, para o seu cachorro. Mas para Deus não tem como mentir, não tem como mentir para si mesmo. Você sabe quem você é. Então que nós possamos ouvir essa mensagem e começar a converter. Amém? Então que a gente olhe para Cristo, que está dando um sinal. Ô meu querido, deixa eu te falar um negócio muito simples. Você vai ter que nascer da água e do Espírito, porque foi necessário que a serpente lá na época de Moisés fosse levantada para curar os pecados daquele povo, as doenças daquele povo. Aí vem o versículo 15, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí chega o verso de todo crente, põe aqui, João 3,16, por favor. Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler todo mundo junto, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, vamos lá, Paulo, por causa disso. Esse versículo ele é lindo, só que ele tem um problema. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele... É aquele que gosta de Jesus? É aquele que acha Jesus bonitinho? É aquele que acha Jesus radical? É todo aquele que nele crê. Mas como é que você acredita em Jesus se você não lê a Bíblia? Não, explica para mim. Explica para mim. Explica para mim. Como que você consegue seguir Jesus sem entender o que... A minha Bíblia está toda arrebentada. Mas o que você consegue... Como você consegue entender, falar de Jesus para alguém sem entender o que isso aqui fala?
Como você consegue dizer que você é cristão se você não gasta 15 minutos do seu dia lendo a palavra do Senhor? Como que você consegue dizer para mim, eu amo Jesus, Jesus é tudo na minha vida, eu amo o Senhor? Mas você já leu o livro que fala sobre a vida de Cristo e é o seu manual de regra, de fé e de prática? Não, eu não li. Eu não estou entendendo. Eu não consegui entender. Eu não consigo entender como que alguém diz que crê em Cristo, porque para você crer, você tem que conhecer. Não é um fato, é uma lógica. Para eu crer em Cristo, eu tenho que conhecer. E eu vou conhecer Cristo através de quê? Das Escrituras. Porque foi aquilo que todo mundo, os discípulos começaram e passaram por outros, até chegar na gente. Eu estou errado nisso? Eu estou errado? Alguém me corrige, por gentileza. Como que você diz que você conhece a Cristo e não o segue? Como você diz que você conhece a Cristo e não segue os seus mandamentos? Como você diz que você conhece a Cristo e não lê a tua palavra? Como você diz que você conhece a Cristo e não fala de Cristo para ninguém? Como? Me explica como, porque eu não sei outra forma. Porque foi isso que eu entendi há 24 anos atrás, que se eu não entregasse a minha vida para Cristo e não me arrependesse, eu não tinha perdão. E se eu não o buscasse de dia e de noite, assim como diz no Salmo 1, eu não daria fruto nenhum. Porque o fruto do Espírito provém daquele que busca o Espírito. E o Pai, o Filho e o Espírito são um só. Então, se nós não os buscarmos e não compreendermos quem que é e de onde vem, fica difícil eu dar fruto. Porque é muito difícil de um pé de manga nascer jabuticaba. Você consegue entender isso? O verso 17 diz assim: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ô Nicodemos, eu estou dizendo o seguinte: você que é um cara altíssimo, patente alta, que me veio ver do seu ego escondido para que ninguém visse, e eu preciso que você nasça de novo, porque eu preciso te salvar. Eu preciso te salvar. Eu preciso tirar a condenação que está nas suas costas. Eu preciso tirar o alvo que está nas suas costas e colocar na minha. Porque se eu não fizer isso, você vai para o inferno. Ô Rodrigo, o que Deus está te dizendo, isso Rodrigo sou eu, o que Deus está te dizendo, Rodrigo, é que para você parar com o seu pecado e buscar ele de verdade, porque senão o que te aguarda é o Hades, e isso sempre te aguardou. Mas eu estou querendo te dizer que eu estou tirando o meu filho do lugar dele, para pendurar numa cruz que era sua, para que você fosse salvo. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue compreender a dimensão disso? O quanto isso é rico, o quanto isso é forte? E Jesus está dizendo isso não é para um cara que converteu ontem, não é para um cara que não lê Bíblia, ele está dizendo para um cara que vive e escreve todo dia. E cobra de todo mundo: você não cumpriu isso, você não cumpriu aquilo. Ele está dizendo: Nicodemo, se você não converter, você vai para o inferno. E o 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que já está condenado? Porque não pratica o que vive. Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Ou seja, eu estou neste mundo, eu estou aqui pregando a palavra do meu Pai. E tem gente que ainda não quer, Nicodemos. Tem gente que ainda não quer, prefere viver uma mentira, prefere colocar uma camisa: eu amo Jesus, mas no coração dele ele ama o pecado. Então ele finge ser um cristão, finge ser um santarrão,
Ele finge ser um homem inspirado por Deus e solta suas orações e suas manifestações de espírito que são totalmente emocionais para poder enganar alguém que sabe do pecado dele. Porque se alguém souber o que ele perde o respeito que ele tem. Gente, como é difícil você convencer um cristão que não quer ser salvo. Como é difícil você convencer alguém que ele tem que converter, porque ele foi convencido por alguém que se ele cumprir um rito, e vir na igreja todo dia, e der a sua oferta, e mostrar os seus testemunhos, ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo no quinto dos infernos. É para onde que ele vai? É triste eu dizer uma palavra dessa. Me desculpa, irmão, estou pegando isso aqui. É que isso está latente no meu coração. Porque eu vejo muitas coisas, eu vejo muitas manifestações, eu vejo muitas coisinhas acontecendo. É evento aqui, é evento ali, mas ninguém fala de Bíblia, ninguém fala do pecado, ninguém fala do inferno. Gente, o inferno já às portas. Nunca foi tão escancarado as manifestações do inferno. Nunca foi tão escancarado. E pessoas precisando receber Cristo. Mas as pessoas escondem os seus pecados, escondem ele na escuridão, no mais íntimo do seu ser. E hoje em dia não tem nada mais prático do que para poder esconder pecado do que isso aqui. Usando isso aqui, o cara trai. Usando isso aqui, a esposa, ela manda fotos indecentes para outra pessoa. Através disso aqui, o cara acessa as drogas. Através disso aqui, ele acessa conteúdos inapropriados, linguajares inapropriados. E está tudo escondido, basta uma senha. Ainda tem celulares que conseguem fazer 2 perfis. Tem um perfil aqui que ele é crente, e tem um outro perfil que se ele der um códigozinho e virar, tem toda a sujeira dele embaixo do tapete. A verdade é que as pessoas querem viver um evangelho de mentira porque elas não querem Jesus. Elas querem sim cumprir os seus ritos, elas querem sim mostrar as suas manifestações de fé, elas querem sim aparecer para as pessoas, mas elas não querem Jesus, elas não querem converter, elas não querem aceitar a Cristo. O que elas querem mesmo é serem aplaudidas e ter os seus egos inflados. Todo mundo quer ir no culto de revelação. O cara revela o CPF. Revela os textos das escrituras e fala a verdade que a Bíblia está dizendo para aquela pessoa, porque ela não precisa que o CPF dela seja descoberto, porque o CPF dela ela sabe. O que ela precisa saber é que ela está indo para o inferno. Se ela continuar no pecado que ela está vivendo, se ela continuar buscando carro, casa, essas coisas, não tem nada a ver. Você pode ter casa linda, você pode ter carro lindo, seus filhos podem estudar numa escola maravilhosa, não tem problema nenhum nisso, desde que sua vida seja pautada em Cristo. Porque se você vem na igreja para poder barganhar com Deus, eu dou o meu dízimo, porque no livro de Malaquias diz que se eu der, eu vou ganhar 7 vezes mais. Você é tão ganancioso quanto o Satanás. Porque você não está dando porque o seu coração está pronto para entregar, você está dando porque você está esperando 7 vezes mais. Amém? Me perdoem, hoje eu estou metralhadora. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Ô Nicodemos, deixa eu te falar. Você realmente, cara, você está querendo me buscar, você veio aqui me procurar, você está aqui nessa noite, Nicodemos. Compreende isso. Eu preciso que você nasça de novo, Nicodemos. Eu preciso que você abandone o seu pecado, os seus dogmas, as suas doutrinas, e você venha viver a verdade do meu evangelho. E eu vou me pendurar no madeiro igual uma serpente, procurar as suas doenças, os seus pecados, as suas dificuldades. Mas eu preciso que você creia em mim e que você me busque de verdade, Nicodemos.
Porque você tem feito muita coisa escondida. Você tem feito muita coisa errada, Nicodemos. E eu preciso que você se converta. Então tira aquilo que está na luz e traz para mim. Traz, para que eu possa tratar junto com você. Para que eu possa lidar. Vamos lidar junto com isso. Eu não sei como você está hoje aqui nessa noite. Eu não sei, cara. Não sei mesmo. Não sei. Queria muito poder ajudar todo mundo. Queria muito, a minha esposa sabe disso. Eu gasto muito meu tempo falando com muita gente. Queria muito. Mas eu não sei tudo. Mas eu sei que Deus me trouxe essa noite para falar com você. Converta-se. Vocês podem pegar os instrumentos. Converta-se essa noite. Porque Cristo quer que você ande na luz. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e mais até ser dia perfeito. Eu amo esse versículo, porque eu sei que eu não estou ainda na plenitude do que eu deveria estar, mas eu não sou mais o mesmo menino de 24 anos atrás. Eu não sou mais aquela mesma pessoa. E que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. E eu erro, gente. Eu falho, eu tenho pecados, eu tenho dificuldades. Nossa, mas um pregador não pode falar que tem pecado. Ah, então tá bom, você vai ver aonde que ele vai parar. Sendo mentiroso do jeito que ele é. Eu tenho dificuldades igual vocês. Tenho problemas igual vocês. Choro igual vocês. Deito no travesseiro e choro. Ontem eu chorei igual criança. Falei, Jesus, 24 anos. Quantos problemas eu já passei com Cristo? Quantos? Alguns eu superei. Alguns Cristo está trabalhando na minha vida. Porque até ser dia perfeito, a luz de Cristo está em cima de mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Se ouvires as minhas palavras e credes, conhecereis a verdade. Se você crer na palavra de Cristo, se você realmente der ouvidos a que Cristo diz, a que o Espírito Santo fala ao seu coração, e procurar nas Escrituras, tentar seguir, gente. É difícil seguir o Evangelho? É difícil, é por isso que o Espírito Santo está todo dia te corrigindo. Se fosse por nós, eu largar na primeira curva, você está doido? Mas o Espírito Santo tem me conduzido há 24 anos. 24 anos. Há 24 anos eu não uso mais droga. Há 24 anos eu não bebo mais. Há 24 anos eu fui curado de uma doença de câncer. Eu tinha leucemia. E eu fui curado. Porque eu acreditei que Cristo curava. E eu comecei a buscar. Se Jesus realmente cura, eu quero saber. E eu lia a Bíblia freneticamente. Eu lia muito. Minha mãe falava que eu ia ficar doido. De tanto que eu lia. Eu entrava por quarto, ficava lendo, e escrevia, e anotava, e lia. Só que chegou um tempo que começou a passar essa sede de ler a palavra de Deus. Porque eu me achava autossuficiente. Poxa, eu já li a Bíblia mais de 5 vezes na minha vida. Não sei quantos livros eu tenho. Já fiz curso pastoral, já fiz faculdade de teologia. Já formei quantos pastores eu já formei na minha vida. Pessoas que eu levei às águas, perdi as contas, mais de 1000 pessoas. Mas eu ainda preciso de Jesus. Eu não posso cometer o erro deste momento de Nicodemos, porque se você continuar lendo, Nicodemos realmente mudou de vida e falava de Jesus abertamente nas ruas. Mas ele precisou ser corrigido, como nós estamos sendo corrigidos nessa noite. Então eu queria que vocês pudessem ficar de pé e que nós pudéssemos orar. Eu queria pedir que você começasse a falar com o Senhor. Apresenta a Ele a sua vida, apresenta a Ele seu coração, apresenta a Ele o que está acontecendo com você. Não precisa, Jesus conhece a sua vida, mas apresenta a Ele. Seu Deus e Pai, nesta noite, Senhor, eu louvo ao Senhor porque a Tua palavra tem um objetivo. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor ainda continua falando aos nossos corações.
Pai, em nome de Jesus, Pai, sonda cada vida que está aqui, Pai. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui nesta noite. Move as águas deste lugar, e que haja arrependimento, que aquele que ainda vive do fruto da carne seja transformado e possa começar a dar frutos, e frutos que perdurem, frutos que identificam o Evangelho do Senhor, fruto do Espírito, Deus. Pai, que aquele que está preso no pecado, nesse aguilhão, nessas correntes, ó Pai, seja liberto, Senhor, seja liberto, porque essa é a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos pessoas infladas, eu já conheço, eu já sei, não, mas que nós possamos nos deleitar a cada dia, na Tua palavra, que a gente possa cada dia conhecer mais e mais. Oh Deus, que aquele que está caído nesta noite seja fortalecido, Deus. Se aquele que está se perdendo em algum pecado, em alguma falha, seja transformado, Senhor, porque dependemos de Ti. Sem Ti, Senhor, não somos nada. Continuaremos errando, mas quando o Teu Espírito nos convence, quando o Teu Espírito fala ao nosso coração e nos enche da Tua vontade e buscamos a Tua palavra, seremos como árvores plantadas a ribeiro de águas, da qual dá o fruto certo no tempo certo e prospera, mas não prospera de uma forma física comum em alguns bens, mas prosperamos porque buscamos ao Senhor, porque o nosso lugar é junto de Ti, Deus. Oh Deus, se o Senhor trouxe essa palavra, porque se hoje for o último dia nosso nessa terra, o Senhor está nos dando a última chance de buscar ao Senhor.